Falar sozinho aqui. Eu estou aqui, pode ficar tranquilo. Podcast 171 começando em 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conde Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf. Nesta edição vamos repercutir tudo sobre a convocação de Carlo Ancelotti, essa prévia para o jogo entre Bolívia contra o Chile. Eu estou aqui falando diretamente de Teresópolis, estamos aqui na manhã dessa terça-feira, dia 2. A seleção se apresentou na segunda-feira, dia 1. Hoje começa as coletivas, enfim, começa todo esse bate-papo. E a gente vai estar aqui acompanhando mais uma vez de pertinho a seleção brasileira até a próxima segunda-feira, quando a seleção viaja para a Bolívia. Estaremos no Maracanã fazendo cobertura, então já convido você a estar conosco nessa caminhada, acompanhando de perto a nossa cobertura, os nossos conteúdos, através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde, vai ter sempre lá uns 2 conteúdos por dia, trazendo informações aqui, também trazendo informações sobre a data FIFA em geral. Também a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você conferir todos os nossos conteúdos sobre futebol de seleções. A gente também nossos outros podcasts, já soltamos a maioria das prévias das eliminatórias. Então, você quer saber como que chega as eliminatórias sul-americanas, que o Brasa vai jogar? Então, dá uma conferida lá, que a gente que você com certeza vai ficar bem inteirado sobre tudo que vai rolar nessa data FIFA de setembro. E também convido você a apoiar o Conte Verde para que a gente possa fazer mais viagens como essa. Nada é possível sem o seu apoio. Apoia.se/Conte Verde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a prosseguir, a sonhar cada vez mais, né? E também, claro, compartilhar esse podcast com o teu amigo que está na expectativa para esse jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã, contra a Bolívia na montanha. Enfim, tem muita coisa para a gente debater por aqui. E ao meu lado hoje tá ele, Elcio Vai Júnior. Juninho, eu não sei se é sugestivo você participar do podcast 171, mas fico feliz com a presença do amigo para a gente analisar essa convocação, analisar o que dá para esperar do Brasa nesses 2 jogos. Seja bem-vindo. O sétimo é sacanagem. Fala pessoal, como é que tá? Feliz em estar aqui novamente falando sobre a seleção. Bom ver o Gabriel acompanhando de perto, né? Isso aí é interessante, isso aí motiva o trabalho. Então, não deixem de ajudar, porque, novamente, o trabalho que a gente entrega aqui é um trabalho diferente, uma visão diferente. Isso aí é muito bom de acompanhar. Então, quanto mais recursos tiver, melhor o trabalho fica. Então, isso é importante. Vamos aqui debater, né, alguns pontos interessantes aí dessa convocação. Tem bastante coisa boa aí para a gente falar hoje. Exato, já vamos direto falar da lista, né? A lista foi anunciada há uma semana lá no Rio de Janeiro. A gente estava também na convocação com o nosso querido amigo Bernardo Oliveira, que dessa vez se fez presente na sede da CBF para acompanhar a convocação. E, Juninho, até dentro daquilo que a gente projetou no nosso podcast anterior, acho que não se confirmou tanto. A gente estava na expectativa de mais testes, eu penso assim, né? E a gente viu uma seleção, não digo com menos testes, até tem bastante nome testáveis, vamos dizer assim, se a gente for pegar a convocação original, né? Depois a gente vai falar dos cortes. Mas os jogadores que já estavam, os jogadores que já tiveram oportunidades, não com o Ancelotti, claro, mas ao longo do ciclo, né? Vamos passar aqui rapidinho. Alisson, Bento e Hugo Souza, os goleiros, repetir os goleiros. Na defesa, no geral, na lateral direita, ele colocou o Wanderson e o Wesley. O Wanderson acabou sendo cortado, entrou o Vitinho. Aí na defesa tem Alexandro, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. O Fabrício Bruno, vamos dizer, é a novidade, mesmo que ele já teve outras oportunidades com o Dorival Júnior. Na lateral esquerda, Caio Henrique, finalmente, se você mora perto de mim, em Curitiba, provavelmente você ouviu festas, que o Lote anunciou o nome do Caio Henrique. Douglas Santos e Alexandre, o último cortado. No meio de campo, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, que acabou sendo cortado, Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Rafinha, Richarlison e Matheus Cunha, que também foi cortado após lesão no último jogo do United. Então, vamos começar falando dessa questão, né? A gente esperava muito por novas novidades, né? Por exemplo, a gente viu uma manutenção de alguns nomes que já tiveram oportunidade com o Ancelotti, né? Como o Alisson, como é o caso do Marquinhos, ou jogadores que estão mais consolidados na seleção, Bruno Guimarães, né? Ele falou dessa questão de fazer teste, conhecer novos jogadores, e nisso a Monique Danel, da TNT, até fez uma pergunta muito interessante, né? Coletiva, que foi, pô, Casemiro, você sabe como ele é, você sabe suas características,
E aí ele falou que ele quer manter, vamos dizer assim, sempre uma espinha dorsal dessa seleção, né? Sempre ter jogadores base. Dá para entender o Alisson nessa lista, o Marquinhos nessa lista e tudo mais. Mas se a gente for pegar as duas convocações, você tem o Alexandro, por mais que agora tenha sido cortado, que se repete, né? O Wanderson, que também foi cortado, o Wesley, o Richarlison, enfim. Quais nomes você imagina que sejam essa espinha dorsal da seleção que o Ancelotti está falando? Porque ele meio que deixou em aberto que, ao contrário até do que aquilo que a gente falou no nosso podcast anterior, ele vai usar os amistosos também nessa busca por testes, não nessa busca por uma formação ideal, como era o caso do Tite, né? O Tite, a gente lembra, depois que acabou as eliminatórias, ele basicamente fez um ou outro teste, né? O Pedro foi um desses nomes, inclusive, né? Na última convocação, antes da Copa, o Pedro é convocado para aquele amistoso contra a Tunísia. Enfim, eu queria saber de você o que você achou da convocação, primeiro, claro, e também se você sentiu falta de alguns testes, de poder revezar alguns nomes, enfim, além de, claro, essa espinha dorsal que o Ancelotti fala, né, depois em entrevista após anunciar sua lista. Então, eu lembro que a gente comentou no podcast anterior, falando sobre a seleção, sobre a pré-convocação ali, né, que a gente estava falando. Eu falei que teria um lado de talvez ele querer equilibrar essa seleção, né, no sentido de ter o equilíbrio de testes, mas ter o equilíbrio de pensar, beleza, eu preciso criar um vínculo com os atletas que serão, por exemplo, os líderes, e também já ter uma ideia dos jogadores novos, de quem, por exemplo, vai ser que nem ele comentou, uma espinha dorsal. Eu acho que ele foi muito por esse ponto do equilíbrio, de conseguir fazer alguns testes, porque querendo ou não, claro que dá para você, por exemplo, não, vou usar só para fazer teste. Dá para fazer isso. Só que você acaba perdendo um pouco a essência. Eu acho até que poderiam ter outros testes, com certeza. Mas entra naquele ponto que a gente comentou que tem alguns atletas que a gente sabe que tem futebol para, por exemplo, se consolidar para o ciclo, só que ainda não tem tanta minutagem dentro da seleção. Então, às vezes, ele tem que voltar a se testar. Então, ainda continua sendo um teste. Então, talvez, visivelmente, a gente bate o olho para poderia ter outros nomes, poderia ter mais nomes que poderiam ser testados, sim. Mas, como um todo, eu achei uma ideia interessante. Talvez, na escolha de um ou outro, talvez eu iria por um outro nome, que nem a questão do Fabrício Bruno ali, é um zagueiro bom, sim, mas eu acho que tem testes que podem ser melhores utilizados se a gente for olhar como todo, o próprio Hugo Souza. Então, mas eu gostei, em geral, da convocação, dessa ideia de não, vamos manter alguns líderes, porque querendo ou não, isso aí ajuda bastante a já começar a ter o grupo. Seleção é um trabalho muito difícil, né? Porque se a gente pensa, tem pouco tempo, se a gente pensar só nos testes, a gente pode pensar, a gente vai estar deixando de lado de poder trabalhar o que a gente minimamente uma ideia que a gente tem já para uma Copa do Mundo, porque a gente sabe, claro, que vai ter muita rotação, vai ter muita coisa que vai mudar ainda, mas pelo menos a base é importante você ter. Então, eu achei interessante essa ideia de tentar fazer um equilíbrio. E falando ali dos nomes que provavelmente são a base, ali o Alisson a gente já vê isso tudo. O Bento é uma situação que eu vejo muita gente criticando, né? Inclusive, como é que o Bento tá? O empresário do Bento é forte, falam muito dessa questão. Muitos, claro, não acompanham tanto o Bento, a gente nem sabem como que ele está trabalhando, como é que ele está se desenvolvendo, como que ele está performando, mas falam muito por conta que querem os atletas, talvez, que estão jogando aqui no Brasil, que estão, o exemplo do Brasão, o exemplo do próprio Hugo mesmo, que foi convocado. Só que o Bento meio que parece que já está numa espinha dorsal, porque já está dando continuidade, muito por conta do que ele já fez. O Alisson é uma peça, com certeza, que é um pilar. Ali na defesa, a gente já viu o Marquinhos, um pilar defensivo ali, né, nessa espinha. Os outros nomes ainda da defesa, mesmo Magalhães, que é um atleta que a gente sabe que tem a capacidade, ainda também está num período de teste. O Alexandro também, eu fiquei feliz porque é aquilo que a gente conversou. Se ele não recebe esse título, por exemplo, de esse prêmio, essa premiação da convocação depois de ótimos jogos que ele fez, isso dá uma frustração no atleta. Então seria difícil deixar ele de fora. Mas ainda assim, é um atleta que está no período de teste, né? Então tem que ver como é que
ele vai dar continuidade. As laterais, mais testes do que nunca, né? A gente vê, talvez o Wanderson seria o pilar ali na lateral ali, só que acabou sendo cortado por conta de lesão. Infelizmente, tem bastante corte de lesão, né? Isso aí complica um pouco a convocação, mas os laterais ali, todos têm que saber que, pô, são testes mesmo. Então, a gente vê que tem bastante teste, eu digo entre aspas, teste, porque, de novo, são atletas que a gente sabe que podem se consolidar, que nem o Caio Henrique, um atleta que tem totalmente uma capacidade de jogar na Copa do Mundo, mas é um teste, não tem o que fazer, porque é uma das primeiras aparições, ele vai ter um pouco tempo de minutagem, mas ele vai ter que mostrar o trabalho ali. Entrando na questão dos volantes ali, Bruno Guimarães e Casemiro, com certeza são a espinha ali. O Andrei já deu para mostrar que eles gostam bastante do Andrei. Tem provavelmente é um nome que vem aparecendo, que já vem aparecendo, que vai aparecer bastante. Eu achei que iam ter mais, por exemplo, André, João Gomes, o próprio Ederson, achei que ia ter mais opção ali dentro dos volantes, mas ele acabou optando por trazer os dois pilares ali, do Bruno e o Casemiro, muito provavelmente por conta dessa gestão do grupo ali, de questão de liderança. O Jean Lucas, do Bahia, que eu acho que é uma peça legal não, foi convocado, uma premiação pelo que está fazendo, mas dificilmente ele vai conseguir permanecer no ciclo, porque, querendo ou não, um atleta de prateleira um pouco mais baixa do que a gente vê, principalmente nessa posição que tem muita opção. Paquetá num ponto de fazia tempo que ele não tinha, voltou, deu todo o problema da repercussão do tribunal e tudo mais. É um atleta que provavelmente vai disputar muito a titularidade nessa seleção, porque tem qualidade nisso, ele tem futebol para isso, então não entra como teste, mas talvez próximo de uma espinha dorsal, porque o Paquetá a gente sabe que ele era nosso camisa 10, então a tendência é que ele volte já como um dos pilares ali. Nos atacantes é interessante ver a questão do Caio Jorge, da premiação que a gente comentou, porque é um atleta que o melhor atacante do Brasil hoje, ele vem fazendo muitos gols, vem jogando muito bem, então eu sempre sou da ideia que, pô, se tem um atacante no Brasil, um artilheiro no Brasil, ele é muito bom, sempre tem que tentar dar uma chance para ele na seleção. Talvez não vai ser o titular absoluto, talvez não vai ser vai ser, por exemplo, o cara de Copa do Mundo, mas é importante dar uma minutagem para ele, fazer um teste, até porque eu vi uma entrevista do Ancelotti, ele falou, pô, preciso conhecer alguns jogadores. Então isso aí é importante ter esse tato. E a questão ali, por exemplo, o Rafinha já é uma espinha dorsal, o Matheus Cunha se tornou uma espinha dorsal também, mas infelizmente teve a questão da lesão. E daí os outros, que nem Martinelli, o próprio Richarlison, o próprio João Pedro, podem se tornar uma espinha, mas ainda também estão no período de teste. Então, a gente vê que tem bastante teste aqui. E alguns atletas da espinha. Eu acho até que se a gente levar o teste ao pé da letra, por exemplo, de atletas que a gente sabe que tem a capacidade, mas não estão consolidados, eu acho que a maioria até é uma seleção de teste, mas a gente consegue ver essa espinha ali, principalmente em 2 jogadores em cada posição. Então eu achei interessante, eu achei uma convocação equilibrada em geral ali. Eu acabei falando de tudo, né? Foi mal, Gabriel, eu me empolguei aqui, eu acho que eu fui passando, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês. Não tem problema. Você falou do Bento, que aconteceu também, né? O Bento, um dia depois que a gente gravou a nossa pré-convocação, que teve a final da Supercopa da Arábia, ele acabou falhando, né? Essa falha acho que pesou muito na imagem do Bento. Surgiu novamente os boatos que ele pode deixar o Al Nassr e tudo mais. Então veio assim mais desgastado e falou: pô, o cara tá desgastado, a Arábia Saudita tá na seleção. Mas aí eu tava lembrando, a gente até falou isso, a gente não tem essa certeza, claro, mas o Tite falava muito isso, né? E provavelmente agora não deve ter mudado. Que quem faz a convocação dos goleiros é o Taffarel, né? O Taffarel que meio que dá uma olhada. E o Taffarel, eu não lembrava, até fui pesquisar enquanto você estava falando, o Taffarel está na seleção desde 2014, na minha cabeça foi depois, mas desde o 7-1, né? Quando houve toda aquela estruturação da CBF para mudar a cara da seleção, trazendo Dunga, trazendo Mauro Silva, trouxe o Taffarel está desde então. E se a gente for parar para pensar, o Taffarel não é um cara que roda muitos goleiros, né? Teve aquela ideia que ele fez depois da Copa da Rússia de 18, de trazer goleiros jovens, né? Nessa aí já veio o Hugo, né? Veio o Brazão também naquela época, quando ele estava no Cruzeiro, mas normalmente são goleiros que têm mais
são mais fixos, né? A gente tem essa noção de, aquele é o primeiro goleiro, aquele é o segundo, né? A gente lembra, eu fiz até uma apuração quando o Alisson e o Ederson estavam machucados naquela primeira convocação do Bento, e de fato, eram muitos poucos goleiros que tiveram oportunidades, né? Eu lembro que desde o Jefferson, quando o Jefferson, vamos dizer, consolidado, e ele sai para a entrada do Alisson, tinham jogado, sei lá, 3 goleiros da seleção brasileira que não eram nem Alisson, nem Ederson, nem Everton, que eram o Diego Alves, o Neto cara, e o Cássio, se eu não me engano. Então, isso em tipo, um intervalo de quase 10 anos. Então, há essa flexibilidade. O Tafarel é um cara que gosta de trabalhar com um grupo mais fechado. Então, acho que tem isso, né? E ele manteve, né? Para mim, a surpresa dos goleiros foi o não retorno do Ederson. Né? E agora, com o Ederson atuando no Fenerbahçe, ver, né? Vamos ver se a gente consegue escolar uma palavrinha no Tafarel sobre isso, né? Como que vai ficar essa questão do Ederson? Porque, né, ele sai de um cenário onde ele era um protagonista tremendo, que era no City, para ir para uma liga inferior. Claro, se a gente tem o Bento no Al Nassr, é bem capaz que a gente tenha o Ederson no Fenerbahçe na seleção, mas é um cenário completamente diferente. E acho que também ficou essa expectativa justamente pelos testes. Os goleiros foram a única posição que não mudou, né? Não teve nenhum teste, mas acho que essa é uma filosofia do Tafarel. Sobre o ataque, eu acertei, viu? Eu falei para você que ele ia convocar os 3. Eu falei isso aqui, está registrado na história do podcast nacional, que ele ia de Richarlison, João Pedro e Caio Jorge, e merecido. E ele, de fato, né, também fez aquilo que a gente esperava, com uma convocação com 25 nomes, né? Agora são 24, porque o Alexandre foi cortado e não houve uma reposição. Mas, enfim, vamos falar até sobre isso, Juninho, né? Sobre os cortes, porque houve 4 cortes, o Alexandro, o Wanderson, o Matheus Cunha e o Joelinton. E só em 3 houve reposição. Né? No Joelinton ele convocou o Jean Lucas, que você já falou. No ataque, no Matheus Cunha, ele convoca o Samuel Lino, um clamor nosso há mais de um ano, inclusive, aqui, né? Para ninguém achar que a gente está surfando no hype dele no Flamengo, porque eu vi gente falando, o cara jogou 3 jogos no Flamengo. Porra, tudo bem, tem uma galera que tá só nesses 3 jogos, mas aqui no Ponte Verde não. Aqui no Ponte Verde o Samuel Lino já é um nome falado há muito tempo. E também, na lateral direita, o Wanderson foi cortado e ele convocou o Vitinho do Botafogo, ou seja, ele priorizou convocar jogadores nacionais. Né? Na minha visão, principalmente na questão do Vitinho, ele podia ter convocado o Dodô, podia ter convocado o Ian Couto. Ian Couto começou a temporada como titular no Borussia Dortmund, tá bem, né? Deu uma assistência, fazendo uma baita numa jogada pro gol do Guirassy nesse último final de semana. Então, acho tem mais nomes, acho que na lateral. Na volância, também tem o Ederson e tudo mais, mas beleza, já tinha dado para ver que ele estava afim do Jean Lucas, até porque ele foi lá ver o jogo. E volto a repetir que eu não entendo como o Ancelotti acompanhando o Bahia, acho que, quer dizer, entendo porque você falou da questão do posicionamento do Juba, mas eu vi que foi um ponto muito debatido. Como que o cara convoca o Alexandro, convoca o Jean Lucas e não convoca o Juba, né? E a gente volta a falar, né? O Juba não estava na pré-lista, né? Um negócio que para mim não fez nenhum sentido. Enfim, falar desses nomes, né? Se você acha que acertou nessa visão, e até falando da lateral esquerda, botar mais um ponto nessa conversa, você falou do Caio Henrique, eu acho muito interessante, porque tanto o Caio Henrique quanto o Douglas Santos são jogadores que o Ancelotti não conhece, nunca trabalhou. Então, vai ser uma disputa muito boa entre os dois. Ó, a gente tem o nosso preferido, ninguém vai negar aqui, né? Que é o Caio Henrique, mas vai ser interessante, claro, acompanhar essa escolha do Ancelotti na lateral esquerda. Mas, enfim, queria que você falasse sobre até essas outras novidades. O que você achou dessa substituição nos cortes, né? A preferência por jogadores que atuam aqui no Brasil. Pois é, ele parece que ele usou realmente os cortes pensando nisso. Não, foi cortado, vou pegar um atleta aqui que eu preciso conhecer, que eu quero conhecer aqui no futebol brasileiro e eu vou usar os cortes com atletas. Parece que ele levou realmente uma lógica para isso, né? A questão do Juba, eu fico triste, mas talvez seja a única explicação, porque um cara com muita participação em gol, um cara muito agudo, então talvez seria uma opção, sim, boa até que surpreenderia ali nesse ponto. O Jean Lucas ali, que nem eu comentei, é uma questão que premia, assim, a temporada que ele vem fazendo, tem uma grande temporada, mas acho difícil ele conseguir, por exemplo, performar, ter subir essa prateleira de, não, talvez buscar uma vaga, uma titularidade, alguma vaga até numa Copa do Mundo, acho difícil. O Samuel, faz tempo mesmo. Hoje a gente, claro, ele já joga como ponta, né? Talvez como ponta ele não tenha tanto espaço quanto ele jogava quanto lateral e ala lá, porque ali ele entregava uma função diferente que poderia
fazer muita diferença. É um atleta muito bom, não tem o que falar, tecnicamente, muito agudo, muito confiante, e tem essa vivência, grande vivência no futebol europeu e em alto nível. Então, como você falou, não é só pela fase no Flamengo, que vem jogando bem também, mas isso premia aí todo o decorrer da carreira dele, né, que ele esteve. Qual que foi o outro mesmo, Gabriel, que veio? Foi o Vitinho. O Vitinho você mesmo comentou até, né? Falou da questão do... é um lateral que pisa o tempo todo na área e até espanta não, né? Poderia ter a chance de pintar, porque por conta da característica que o torcedor brasileiro gosta, né? De um lateral bem agressivo. É um nome bom também. Talvez tenha outras opções, sim, que nem... eu sou o maior defensor do Dodô, não tem nem o que falar. Porque eu gosto muito do atleta, só que talvez não tenha uma visibilidade ou alguma característica que o pessoal gosta, e provavelmente, dificilmente ele vai ter chances, né? Porque a gente tem nomes na frente, a gente já viu isso, só se vier fazer uma temporada mais destaque ainda, né? Mas o Vitinho é um nome interessante. É um nome interessante, eu acho que ele tende dificilmente também. Acho que é mais um teste para ele conhecer, para não, se precisar de uma possibilidade, para conhecer mais o atleta, não talvez tá atrás, por exemplo, uma situação, se a gente pegar esses três, talvez o Lino tem uma chance maior de figurar entre os jogadores, por exemplo, de uma Copa do Mundo. Falando ali da questão dos laterais, do Douglas e do Caio Henrique, é interessante que realmente vai ser um teste do zero. O Douglas ele me surpreendeu até ele aparecer. Era um menino que eu lembro na época ele disputou a Olimpíadas, né? Acho que foi 2016. Isso. E lembrando que o Douglas ele foi convocado quando estava no Náutico ainda, né? Isso que foi a grande surpresa no começo da carreira dele. Pois é, então, e ele, foi muito bem, apareceu, a gente achou até na época que, caramba, esse menino vai explodir, vai ser um dos futuros na seleção, e é legal, é interessante ver, eu realmente não lembrava mesmo não que eu não lembrava dele, mas que ele poderia figurar ali na seleção. Vamos torcer para que ele consiga, porque é um menino bom mesmo, então é uma peça que pode ajudar. Acho que o Caio, pelo tempo que ele vem desempenhando, pelo nível que ele vem, ele realmente está na frente, até pelo refino técnico que o Caio tem. É um atleta, é um lateral que ele é muito técnico, então ele tende a ajudar muito em construção, em chegada, então ele é um lateral que tem um equilíbrio, assim. Eu gosto muito do perfil dele, é um perfil realmente diferente de um lateral, então eu torço para que ele consiga, mas o Douglas vai ser uma briga boa, então eu acho que vai ser uma disputa interessante no sentido de, não tem um rótulo, são dois jogadores que ele precisa conhecer, dois jogadores com perfil bem diferente, mas dois bons jogadores, então vai ser uma disputa boa que quem sair na frente provavelmente vai ter uma oportunidade legal ali dentro do ciclo aí, da sequência do ciclo. Falei tudo, Gabriel? Teve mais algum assunto na pauta ali que você falou? Falou tudo, né? Eu só vou colocar aqui, que eu não esqueci de colocar, mas já falo. Eu até estava pesquisando aqui, cara, o Douglas Santos ele não é convocado desde as Olimpíadas, ou seja, 10 anos que o Douglas Santos não é convocado para a seleção. Isso é até um caso raro, assim, né, de um jogador ali que tem 31 anos, se eu não estou enganado. Né, mas eu lembro dessa convocação dele no Náutico, eu lembro que até surgiu até um rumor que o Dunga, na época, né, era o Dunga ou o Felipão, o Felipão, tinha escolhido, foi o nome errado, era outro Douglas, né, acho que nada a ver, mas enfim, mas até surpreendeu, porque é uma lacuna que é muito difícil você ver um jogador ficar 10 anos sem ser convocado e voltar para a seleção, né, vamos ver se ele consegue aproveitar essa oportunidade. Fale. Você vê como passa rápido, porque eu falei menino, eu lembrei do Douglas novo quando ele foi convocado, é que de verdade, 10 anos já, eu tô velho também, né? Eu esqueci a gente tá disso, velho. cara, esse tempo passa, cara, não. Parece que foi ontem esses dias, mas é verdade, faz tempo, é porque ele ficou muito tempo, onde ele estava jogando, ele passou muito tempo fora, né? No Atlético Mineiro, daí agora tá no Zenit. Verdade, daí ele foi pro Zenit, então... No Hamburgo também, ele ficou uns 5 anos no Hamburgo. Eu lembrava que ele tinha... Então foi isso, e daí, claro, estava num mercado legal, mas não tinha tanto destaque, né? Mas vamos ver, vamos torcer para que ele consiga desempenhar bem ali. Não, e ele não ficou tanto tempo no Atlético Mineiro, ele ficou 3 temporadas, na minha cabeça era mais, inclusive. Enfim, cara, eu queria fazer uma outra questão que até acompanhei com alguns amigos,
que foi ele não substituir o Alexandro. Eu achei isso errado. Eu acho que ele podia aproveitar essa vaga. E tudo bem, não precisava levar outro lateral esquerdo? Não precisava, porque ele já tinha convocado 3. Era até uma questão que eu não entendi na convocação, honestamente falando. E até mesmo, eu falei isso antes do corte do Cunha, eu falei que era uma boa para ele levar o Lino, justamente nessa questão do Lino jogar em mais funções, né? E acho que o Ancelotti, por trabalhar muito próximo do Lino, né, no Real, ele sabe disso. Eu acho que, ó, aqui a mídia brasileira, o pessoal que conheceu o Lino no Flamengo, tá olhando muito ele como ponta esquerda que embaraça ali, né? Que é o ligeirinho, o foguetinho ali, que faz aquelas jogadas excepcionais. Mas a gente sabe, até por isso que a gente pedia até o Lino de lateral esquerdo por muito tempo aqui, que ele pode jogar mais. Então, podia ser uma possibilidade de convocar o Lino no corte do Alexandre. Ele preferiu deixar em branco. Tá beleza, o Lino ganhou a oportunidade com o corte do Cunha. Mas eu acho que ele podia tranquilamente ter levado, né? Me espantou na convocação, até esqueci de falar antes, a ausência de mais meias, né? Ele convocou poucos meias, né? Então, por exemplo, ele podia ter levado o André, porque eu acho muito ruim a gente ter essa seleção sem um primeiro volante de ofício como reserva. Ah, o André pode fazer a função, beleza. Mas eu acho que a gente falou isso, né? Que era essa convocação, era uma chance para o André voltar à seleção e tentar ganhar confiança. O André não volta. Enfim, queria saber se fosse o treinador, Juninho, aonde você priorizaria para convocar uma peça no lugar do Alexandre? Você levaria outro lateral esquerdo? Claro, não vamos falar do Lino porque o Lino já está. Levaria uma peça de ataque, levaria uma peça de meio. Aonde que você priorizaria um teste, né, com essa vaga que sobrou que o Ancelotti não quis ocupar? Ó, parando para ver hoje, por exemplo, com a lesão do Cunha também, eu convocaria um meia. Por quê? Porque se a gente pensar no começo na ideia, pô, talvez do Cunha, do Neymar, do Paquetá, talvez seriam atletas de meio para frente que poderiam ser esse elo de ligação ali. Olhando agora para a convocação, se a gente abre aqui, talvez só o Paquetá mesmo que faz essa função dentro de todos os nomes. Claro, poderia tentar improvisar alguém ali e tudo mais, mas eu usaria para fazer um teste, por exemplo, Andrés, Matheus Pereira, qualquer nome que fizesse um pouquinho mais essa posição, eu usaria, principalmente, os dois laterais esquerdos já tem, né? Os zagueiros estão tão consolidados. Então, é uma peça que eu acho que ele tem, né, quando ele levou o Cunha, e talvez na minha visão, se ele levasse o Neymar, talvez tentariam colocar o atleta ali, que seria imaginando um campo, talvez eu não sei ainda o que o Ancelotti pensa, né? O que ele vai tentar, mas imaginando um campo, seria aquele meia com as camisa 10 que fica balançando ali nas costas do atacante. Eu acho que ele usaria, por exemplo, o Cunha, o Neymar, o Paquetá, dessa maneira. Agora, se a gente olhando, não convocou o Neymar e não tem o Matheus Cunha, ficaria só o Paquetá, porque o Paquetá é um atleta que a gente já sabe, então talvez tenha um teste, alguém ali para usar como se fosse esse elo de ligação. Eu usaria dessa maneira, levando em consideração não, que o Lino já está, que já tenha que a gente já viu o corte do Cunha, eu usaria alguém nessa posição, até se não tiver alguém, se não tiver o Paquetá, o que a gente pode usar? Às vezes o Neymar não está rendendo bem ali, o Cunha está lesionado, então a gente precisa ter alguma peça, porque dentro desses nomes que a gente tem na convocação hoje, difícil alguém fazer talvez essa função. Talvez o Rafinha ali poderia improvisar às vezes, mas não é uma posição que eu gosto de ver ele. Eu gosto de ver ele vindo por dentro, mas não sendo o cara já de dentro. Então isso aí faz diferença. E dos volantes ali, difícil. O falso 10, que a gente falou aquela vez. Falso 10, exatamente. E dos volantes ali, difícil. Ninguém faz essa função, principalmente dos volantes que estão ali. Então, eu buscaria não precisa ser aquele camisa 10 clássico, mas talvez o Andrés Pereira até, o Matheus Pereira, que tá bem também, talvez levaria um atleta mais dessa situação de rodagem, assim, de conseguir flutuar ali, né? Inclusive o Andrés que vai ter mais chance agora na seleção brasileira, eu tenho certeza com essa vinda dele para o Palmeiras, vai ganhar muito espaço, né? Já tinha bastante oportunidade, agora vai crescer ainda mais. E também ficar de olho nessa posição, acho que eu concordo com você, eu teria que ter mais oportunidade justamente para essa rotação, justamente para você ter atletas para que contar. Concordo com você que falta um reserva Paquetá, na minha visão também falta um reserva
para o Casemiro, né? Peças que ainda estão em branco nessa seleção brasileira. Né? Passar aqui alguns nomes que também retornaram para a seleção nesta convocação. Né? Já falou do Carrillo, já falou do Douglas, você comentou do Fabrício Bruno. Nós também tivemos o retorno do Joelinton, mas acabou sendo cortado, né, pela lesão que sofreu no dia da convocação ainda, né? Uma infelicidade total. E no ataque, né, o retorno do Luiz Henrique, né? Que também foi um nome que chama atenção, né? Acho que Luiz Henrique pesou a questão de, pô, o cara foi o melhor jogador da América na última temporada. Deixa eu dar uma olhada, porque esse cara deve ter alguma coisa, né? O pessoal ainda brincou, né? Que foram 2 jogadores do Zenit convocados e nenhum deles é o Gerson. Mas fica, acho que o recado pro Gerson, que ele tem vaga ainda, né? Que ele tá de olho no futebol russo, né? Ele não convocaria os 2 companheiros dele. E agora a gente tem que falar do Neymar, né, Juninho? Não tem como. A gente via essa expectativa para a convocação do Neymar. E confesso que foi tudo muito estranho, né? Primeiro surge a notícia que o Neymar estava sentindo uma lesão no pubis. Tá bom, mas... E aí não botaram tempo, mas isso surgiu de uma forma completamente, não vou dizer amadora, mas não como a gente está habituado, né? Não foi uma nota do Santos falando, o Neymar... Não, foi o staff do jogador que comunicou à CBF que ele estava com um incômodo no pubis. E aí, na convocação, o Ancelotti fala que ele teve esse problema, fala que o Neymar não precisa de testes, né? Ele fala exatamente essa frase que o Neymar, que o Ancelotti se refere ao Neymar. No dia da convocação aparece um vídeo do Neymar treinando, e você pode até falar com mais propriedade que eu, mas eu vi gente, assim, professor de educação física falando, cara, um cara que tá lesionado não treina naquela intensidade, por mais que fosse um treino de academia, que o Neymar postou. Passa 2 dias, o Neymar volta a treinar no Santos e joga no final de semana normalmente. E aí, tipo, fica aquela pergunta, tá? E aí, quando ele é questionado, o Neymar fala que não foi por corte, foi por opção técnica. Aí fica aquela questão, né? O que aconteceu, né? Você acha que o Neymar... Eu até concordo quando falo que o Neymar não tá rendendo no Santos tudo o que a gente espera dele. Mas acho que ele tá me rendendo um potencial diferencial no futebol brasileiro para a seleção brasileira. Isso ele tem, não dá para negar. Mas como que ele fica de fora? Você acha que o Ancelotti quer dar mais o Neymar? Quando perguntado do Neymar do Rodrigo, né, pela Bebe Soares, ele foi muito enfático, né? Ele falou que quer os jogadores com 100% de rendimento. E se a Bebe perguntou, né, se ele tinha entrado em contato para conversar, ele falou, não, se eles quiserem conversar comigo, eles peguem meu número, né? O Rodrigo eu sei que tem, e o Neymar ele consegue com alguém. Falou exatamente assim. Então eu senti um pouco de dureza, assim, ó, tipo, galera, vocês não estão aqui, não tem vaga cativa para ninguém. E o Denilson, até ele falou uma coisa que eu achei bem interessante nesse último programa dele no final de semana, que eu não tinha me tocado. Que quando o Juan vai num jogo do Santos, não lembro se foi contra o Juventude ou até a goleada contra o Vasco, o Neymar é perguntado sobre isso. E o Neymar meio que dá uma resposta assim que eu não gostei, né? Que ele fala, tipo, ninguém precisa me ver jogando, né? Ninguém precisa me observar, né? Tipo, pô, não é assim, né? Você acha que houve algum tipo de repressão com o Neymar por conta de uma frase, ou por conta até de talvez poder render mais? Ou você acha que o Ancelotti priorizou testes? E também se ficou feio, para mim ficou feio essa história da lesão. Pô, acho que tentar esconder um corte por uma não convocação por opção técnica, você não precisa disso. Né? Enfim, acho que cria não digo um desgaste, mas uma questão com o Neymar. Mas, óbvio, eu discordo se a opção foi puramente técnica por aquilo que a gente falou. Era o jogo ideal para o Neymar voltar para a seleção agora. É um jogo leve, teste, com Maracanã cheio, uma seleção completamente animada, porque, pô, a gente vai pegar outubro, o Brasil vai jogar com o Japão e a Coreia do Sul. A gente já falou aqui algumas vezes, né? Você já fez uns 2, 3 vídeos ao longo desse ciclo da Copa do Mundo, como o Japão tá forte, né? Como a seleção do Japão é muito boa. Vão ser testes muito fortes mesmo, vão ser testes que vão exigir da seleção brasileira. Então, tá bom, ó, não tô dizendo que o Neymar não vai conseguir jogar pro Japão, mas era bem melhor esse retorno dele no jogo contra o Chile do que contra um Japão classificado para a Copa do Mundo, na casa do Japão. Enfim, como que você vê essa questão do Neymar, essa não convocação dele com vários, vamos dizer assim, vários enredos, várias coisas em volta? Cara, pior que ficou uma história muito mal contada mesmo, ficou estranho e ficou parecendo que, não, foi jogado e foi criado, fica até feio, né? Eu realmente não gosto desse tipo de situação, porque realmente parece uma desculpa. Eu tipo, não concordo com esse tipo de situação. A questão do Ancelotti, eu acho sim que ele foi
Ele quis mostrar o poder, eu até gostei, porque a gente sabe que se fosse um outro treinador, qualquer outro treinador, ele teria baixado a bola e teria só falado, não, meu time vai treinar pelo Neymar e vai jogar para o Neymar e vai ser assim. Então, mostra a força do Ancelotti. Claro, eu também acho que o Neymar deveria estar, porque sim, isso aí ajuda, porque a gente sabe, pô, o Neymar no Maracanã e festa, e a gente sabe que isso aí ajuda também a inflamar e conectar o torcedor, porque o torcedor gosta muito do Ney. Mas tem um outro lado. Eu vi essa entrevista, quando ele falou, eu falei, pô, isso aí tudo bem, a gente sabe que é o Neymar, né? Neymar mas você não precisa ser desse jeito, né? Você não precisa falar dessa maneira. Porque, pô, não, hoje o Neymar, ele é o melhor jogador, mas ele, em questão de desempenho, ele não é nem o nosso melhor jogador jogando no Brasil. Então, ele tem que olhar para si mesmo, ele tem que olhar para o que ele está fazendo e ver o treinador, ele, pô, tem a visão dele, o treinador tá vendo. O Neymar, ele tá rendendo? Tá, mas ele não tá rendendo no quanto a gente espera. Então não pode ser assim, não, eu tenho vaga cativa e vai ser assim, eu vou para a seleção e os jogadores vão jogar para mim lá. Você tem que mostrar, né? Comparam muito questão com o Messi, mas, cara, o Messi é o Messi, né? O Messi, apesar do Neymar ser um baita jogador, ele não chega nem perto do Messi, né? Então, é uma questão diferente. Ele tem que mostrar em campo, ele precisa desempenhar. E eu acho que o Ancelotti foi muito nessa visão do quê? Tô vendo o Neymar, mas eu vejo que ele ainda não tá 100%. Mesmo, pô, talvez o laudo dele ficou nesse imbróglio ali, mas ele pode estar 100% fisicamente, mas talvez ele não tá entregando 100%. Então, talvez entre nesse ponto dele querer. Dá para ver que o Ancelotti ele quer uma seleção que corra de verdade. Os caras, pô, dando a vida. Isso provavelmente vai ser algo que ele vai pedir muito. Vai ser questão física no sentido de, não, o atleta está 100% fisicamente, mas ele tem que mostrar que está 100% mesmo fisicamente dentro de campo, jogando, correndo, dando a vida ali. Então, dá para ver que ele quer trazer um pouco desse lado. Mas entra no ponto do Neymar, às vezes vai ficar difícil, ele vai ter que esperar mesmo, depender de caramba. Ele vai voltar no 100% dele e assim vai voltar para a seleção. Eu acho que seria um teste legal até para o Ancelotti ter esse contato com ele, né? Ter essa proximidade com ele, até por conta da figura, do tamanho que ele é para a seleção. Então, eu convocaria, né? Mas eu acho que ficou meio nisso. O Ancelotti querendo mostrar que tem poder, que tem força e caramba, não, precisa melhorar, ó, Neymar, precisa melhorar. E se quiser, fala comigo. Não vou falar com você. Isso foi engraçado também. Eu achei, pô, o Ancelotti balaca mesmo, né? O bicho é poderoso. Mas essa questão, pô, nem falando do Japão ali que você comentou, sobre, pegando o gancho, eu tenho certeza que o Japão vai dar um total no Brasil um tempinho, porque é uma toqueira que, meu Deus do céu, cara. E movimento e toque de movimento de muita gente próximo da bola, é difícil jogar contra mesmo. Você vai ver a seleção olhando, correndo atrás, vai ser chato até, chato de jogar, porque é aquele jogo que às vezes você não consegue propor tanto. Claro que pode ter questão nível técnico, nosso nível é maior ainda, né? Mas a gente pode conseguir controlar, mas é uma seleção difícil de jogar mesmo, então pega às vezes o Neymar voltando nessa seleção, tendo que correr atrás, é uma situação chata que vai passar até. Então, fica nesse ponto. Não concordo, talvez, de não ter o Neymar, mas entendo o lado do Ancelotti de, para vir, tem que jogar. E tem que jogar não só jogando com a história, tem que jogar entregando, tem que correr, tem que dar a vida, tem que fazer a diferença para a equipe, porque assim que você vai ser convocado. Tem os dois lados, né? Então, é uma situação difícil mesmo. Vamos torcer para que desenvolva isso, né? O Neymar volte. Talvez a gente nunca vai ver o Neymar fazendo o que ele fazia antes, isso é óbvio. Mas que ele entregue mais, que ele consiga ter uma sequência grande, que ele consiga criar mais também. A gente sabe que o time do Santos tem muita limitação para ajudar, eu torço para se desenvolverem lá, mas a gente precisa mais dele, a gente sabe que precisa, e torcer para isso instigar também, não querem ficar nesse ponto de, não fui convocado, ficar de birrinha, por exemplo, essa entrevista ali, com certeza foi para da mídia, né, no sentido de, tô martelando, não, foi opção técnica, só para os defensores dele falarem, não. Já veio, por exemplo, Thiago Silva comentar, já vem. Porque ele sabe que isso aí vai dar mídia. Então, provavelmente foi muito nesse ponto. Torcer para que não fique muito lá nessa birrinha de mídia e coloque em campo e desempenho, porque isso aí vai ajudar a gente na seleção, né?
Exato, concordo com você e acho que foi uma questão que a gente pode concordar ou discordar, mas que o Ancelotti deixou muito claro, né, porque que ele acabou deixando o Neymar de fora e achei curioso você falar do Messi. Eu me recordo que o Messi, mesmo no Inter Miami e tudo mais, a gente lembra do desempenho do Messi na Copa América, né, de como ele estava afim de jogar aquela competição, ele sai da final machucado e sai chorando, né, enfim, como ele se entrega, né, pela seleção, mesmo já tendo ganho tudo que ele precisava ganhar pela seleção, né, ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo, então o Messi não deve mais nada para ninguém, e mesmo assim ele continua entregando muito, né? É um atleta realmente fora do eixo, né? A mesma coisa do Cristiano Ronaldo em Portugal. Então acho que tem esse diferencial em relação ao Neymar. Acho que agora eu voltei. Voltou? Voltou. Boa, valeu. Então, acho que tem isso, né? Acho que tem essa questão de como é o diferencial do Neymar e tudo mais, mas fiquem aberto, né? Mas deu para ver, já que não tem essa questão de, por mais que tenha essa coluna dorsal, né, que a gente estava falando antes, não tem vaga cativa, né? O jogador tem que entregar, né, para permanecer na seleção brasileira. Acho que o Ancelotti deixou isso muito claro e eu fico com minha preocupação com o Rodrigo, né? Porque fechou as janelas de transferências ontem, né? A gente está gravando dia 2, terça-feira, o Rodrigo vai continuar no Real Madrid. E até onde a gente está vendo, o Xabi Alonso não está utilizando tanto ele. Então, né, até havia essa expectativa que o Rodrigo fosse transferido para ganhar mais minutagem, claro, manter o seu espaço na seleção brasileira. Óbvio, o Ancelotti conhece o Rodrigo mais que qualquer pessoa, né, dentro da seleção brasileira. Óbvio, então, eu fiquei aberto para ver se ele vai ganhar mais oportunidades ou não. Juninho, vamos aproveitar já que a seleção está treinando, né, hoje à tarde, terça-feira, talvez quando o nosso amigo estiver escutando esse podcast, ou vai escutar depois. A seleção faz o primeiro treino com ela completa. Ontem o Ancelotti fez o primeiro trabalho ainda assim ali completo. Então, a partir de hoje, a gente pode ter uma questão mais para a definição de time, essa questão do Caio Henrique, né, Douglas Santos. E já na coletiva, né, pós-convocação, ele falou em manter o estilo de jogo, manter o padrão de jogo apresentado contra o Paraguai, contra o Chile. Então, a gente pode esperar aquele 4-2-4, né, aquela linha bem ofensiva do Brasil. E aí, até por isso, eu me surpreendi com a convocação do Samuel Lino. Porque, não porque, ó, como a gente falou, o nome que eu concordava e tudo mais, mas a gente lembra que nesse jogo o Cunha foi titular e o Cunha não jogou como um 9, ele jogou um jogador um pouquinho mais do lado ali, ele revezava com o Vini Júnior na ponta, enfim, me surpreendeu, né? Eu esperava que ele fosse até nesse mais atributo, né? Até conversando com o Léo, nosso amigo Leonardo Dulce, ele falou, pô, Matheus Pereira, acho que é um nome que poderia vir, e eu concordei, né? Justamente dessa função, porque eu não me lembrava de um jogador aqui no Brasil fora que pudesse fazer essa função, mas ele preferiu o Lino, claro, trazendo o Lino mais para lateral do lado esquerdo. Mas, enfim, como que você vê essa escalação, né? Pensando nessa possibilidade de manutenção do esquema que jogou contra o Paraguai. E, claro, também tem que falar aqui que o Wesley vai ter a oportunidade da vida dele, né? Porque ele não começou tão bem a temporada lá na Roma, né? Já viu algumas críticas saindo lá, né? Isso talvez possa ser um espaço que o Dodô ganhe destaque, por exemplo, né? Que o Dodô possa ganhar espaço nas próximas convocações, né, um possível revezamento dele com Wesley ou o Ian Couto mesmo, enfim, ou até mesmo o Vitinho, que está na seleção agora. Mas, enfim, como que você vê, o que você espera que o Ancelotti vá usar nessa escalação, sendo que ali dos jogadores que atuaram contra o Paraguai, ele não tem o Alexandre, não tem o Wanderson e não tem o Matheus Cunha, né, pensando no, e o Vini Júnior, claro, pensando no time titular. Então, se a gente pensa naquele era praticamente um 4-2-3-1 que se transformava num 4-2-4, né, por conta da movimentação tanto dos meias, do meia ali, do Cunha, quanto o Vini Júnior, né, o Vini Júnior balançando bastante. Então, se a gente pegar e olhar para características dos atacantes que ele convocou, no caso, que seria o João Pedro, o Richarlison e o Caio Jorge, já tem uma grande diferença deles, por exemplo, se a gente colocar o Vini centralizado ou até o mesmo Cunha, que são atletas um pouquinho mais de... Eles têm mobilidade, têm saída, mas não tanto quanto
quanto eles. Então, aí já vai dar uma diferenciação. Ou ele, não sei, eu acho que difícil ele convocar 3 atacantes nesse sentido e colocar um ponta para jogar no ataque. Então, eu acho que seria uma loucura, né? Então, provavelmente, talvez vai ser uma pequena diferença. Talvez vai ser. A gente não vai ficar um 2-3-1 não, ou um 4-2-4 não tão móvel, vai ser um pouquinho mais estabelecido, mas eu acho que ele vai tentar manter meio que essa ideia ali. Se a gente pegar talvez os nomes, eu acho que talvez nessa primeira ele deve tentar manter a base ali e depois fazer um pouco mais de teste, minha opinião, né? Eu acho que ele queria, por exemplo, com o Alisson, ali na esquerda, vai depender muito da questão dos treinos, então acompanha bem aí para ver o que a gente vai ter próximo ali, seria o Caio e o Douglas, né? Então, eu acho que o Caio está à frente do que a gente tem visto, né? Então, nessa situação, na direita, o Wesley está à frente do Vitinho, então, que nem você falou, vai ser uma grande oportunidade para ele. É um menino bom, a gente sabe que a transição para a Europa é sempre muito difícil, né? É um campeonato que o Wesley vai sofrer bastante, principalmente no sentido de questão defensiva, como ele é um atleta muito agudo e na Itália a gente sabe que tem um dos melhores sistemas defensivos do mundo. O atleta que sai do Brasil direto para lá, ele sofre nesse sentido, porque querendo ou não, a gente não trabalha tanto, a gente não dá tanta importância para comportamento de linha, para leitura de salto cobertura. Tem alguns comportamentos que aqui no Brasil não são tão valorizados quanto lá. São muito valorizados. Então, tem essa dificuldade, mas é um menino que tem muita qualidade e a tendência é que ele vai ficar ainda mais completo. Então, boas chances ali. E a zaga eu acho que não foge muito do... se bem que pode fugir, né? Tem o Marquinhos e o Alex, né? E tem o Magalhães que... O Magalhães talvez seria o nome à frente do Alex, mas o Alex, ele me chamou muita atenção mesmo, a confiança e a capacidade que ele jogou. Acho que vai ser uma briga boa ali para um atleta que vai jogar ali na esquerda do lado do Marquinhos, viu? Eu acho que os dois homens da volância ali do 4-2-4 não tem como fugir de Bruno e Casemiro, né? Não dá para fugir disso. Eu acho que o Paquetá ali na frente dos dois vai ser interessante, porque o Paquetá também ele tem uma capacidade de jogar pelos lados, de jogar flutuando, então isso aí ajuda bastante, né, naquelas trocas que ele fez bastante contra o Paraguai. Às vezes o ponta vinha para o lado, e o Cunha vinha para o lado e o ponta vinha por dentro, usando até o Rafinha nesse sentido, que ele faz isso muito bem no Barcelona, então vai ser interessante, colocando o Rafinha na esquerda, o Paquetá ali por dentro. E daí tem a situação da direita, que tem o Martinelli também ainda, e tem o Estevão tá jogando na direita lá no Chelsea, né? Acho que tá jogando na direita. Então, grande chance mas dele... o Estevão até muita gente colocou como um possível no lugar do Vini mesmo, né? Ele, por mais que seja outra peça. Mas Isso. tem a questão, acho que quem perde espaço aí é o Paquetá, porque se ele for manter esse esquema mais ou menos igual ao Paraguai, ele só jogou com o Casemiro e o Bruno Guimarães no meio, né? Então acho que o Paquetá pode acabar. É que eu acho que ele vai fazer o Paquetá fazer a função do Cunha. Do Eu Cunha, acho que se boa. ele tentar espelhar o que ele fez, eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai tentar usar o Paquetá como o Cunha fez. Porque o Paquetá ele tem ele é um pouco mais móvel. Não tem tanta chegada que nem o Cunha tem, mas ele tem essa flexibilidade. Eu acho que se ele for tentar não manter meio que a ideia, eu acho que ele vai tentar usar ou ele pode usar o Estevão dessa maneira também. Porque o Estevão, eu lembrei agora do Chelsea, ele tá jogando com... O Chelsea tá jogando em losango. O Estevão tá jogando com uma ponta de losango. Ele não é nem tão aberto, porque o Chelsea joga com ala, mas não tão fechado. Então ele joga flutuando ali. Talvez seja uma opção. Mas vai ser uma dúvida boa, que eu queria poder acompanhar esses treinos para ver o que tem o que vai acontecer. Mas eu acho que ele vai vir dessa maneira. Tipo, ele vai usar um 9 mais 9 mesmo, por exemplo. Talvez. Eu acho que o João Pedro tá na frente do Richarlison hoje. Mas às vezes tem a questão da confiança, dele gostar do Richarlison, pode ser que ele use o Richarlison. Então, por isso que eu acho que ele vai fazer um 2-3-1, com os dois volantes, muito pela característica dos jogadores, né? E o Paquetá na frente dos volantes, e daí os dois pontas, e o atacante. E esse 3-1 podendo se transformar num 4, num 4, no caso, né? Que daí eles
flutuando entre eles ali. Dá para fazer tipo meio que um losango entre eles. Não sei se dá para imaginar aí, sem desenhar, sem mostrar no quadrinho, é difícil para vocês entenderem. Talvez na minha cabeça faça sentido, mas às vezes mostrando fica mais fácil. Mas vamos ver. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da minha escalação aí. Eu colocaria o Estevão ali pelo lado também. E o Rafinha na esquerda com o Paquetá por dentro e na frente o João Pedro, né? Acho talvez que ele vai com o Charles pela questão, mas eu acho que o João Pedro tá na frente dele, questão de desempenho, né? Os dois estão jogando muito bem, não dá nem para falar, mas eu acho que a fase do João Pedro ainda é um pouco melhor. E lembrando que no jogo na Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena, ele não jogou com camisa 9 propriamente dito, né? O Richarlison entra, mas entra no segundo tempo. Óbvio, ele levou 3 opções de 9. Se ele não começar jogando com uma, não vai dar para entender, né? Mas acho que pode ser uma boa. E claro, né? Você falou do Martinelli, que talvez perca espaço, Paquetá. Vamos ver o que ele vai fazer, porque vai ser uma briga muito boa no ataque. Acho que vai ser bem legal acompanhar como essa escalação. E só para você não se sentir tão triste, a gente também não consegue acompanhar nada, tá? A gente tem 15 minutos de abertura da janela, treinamento, a gente vê um bobinho, eles correndo, e no máximo aquele trabalho de fundamento, que é domina e toca, ou às vezes... Aquela parte que não dá para ver nada. Exato, ou ele faz um campo reduzido. Na última vez foi muito engraçado, porque ele fez um campo reduzido, assim, 2 campos reduzidos, o pessoal ficava trocando passes, e ele distribuiu coletes. E o pessoal quis, nossa, olha lá, os coletes, vamos ver quem tá então. Pô, né, teve uma hora que o meio de campo era Andrei, Andréas e não lembro, mas quem, ele não ia colocar Andrei e Andréas como titular, né? Claro, com todo respeito aos dois, mas enfim. E vai ser bem curioso, né? Acompanhar, ver essa expectativa, né? Como que ele vai conseguir montar esse time, fazendo esses testes, fazendo essas alterações, e claro, ver isso em campo contra o Chile e também ver o que ele vai mudar para a partida contra a Bolívia, né? Talvez tenhamos muitas mudanças, até pela questão, né, de como vai do jogo sem altitude, né? Enfim, ver como ele vai trabalhar, mas isso é papo para depois do jogo no Maracanã. Tá certo, pessoal? A gente encerra então aqui o nosso bate-papo, essa repercussão na convocação, toda essa nossa prévia para essa partida. Lembrando, estou gravando esse podcast aqui diretamente de Teresópolis, o Juninho lá no escritório da firma dele lá em Curitiba, mas convidando você para acompanhar a nossa cobertura, para estar próximo da gente aqui, curtindo, acompanhando, comentando, enfim, compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, @ContiVerde_. Se você ainda não segue a gente, segue lá nesse fortalecimento, dá essa moral para a gente, porque a gente vai estar lá na Granja Comari hoje, daqui a pouco, também ao longo de toda a semana, até eles vão embarcar para a Bolívia, e no Maracanã também, claro. Se puder, apoia.se/ContiVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Lembrando também para você seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, a gente tem a repercussão, a prévia, né, de todas as eliminatórias. Então, você quer saber como que vai ser eliminatórias aqui na América do Sul, fora o Brasil, a gente já tem gravado. Eliminatórias europeias, que as seleções principais vão entrar em campo agora, também já temos. Eliminatórias da CONCACAF, que vai começar a fase final, também já tem gravado. Eliminatórias africanas, a gente vai fazer. Enfim, dá uma conferida que nosso conteúdo está bem legal para você ficar inteirado por tudo aqui no nosso podcast. E, claro, se você puder compartilhar com um amigo seu que não conhece nosso trabalho, que quer saber mais sobre esse mundo de futebol e seleções, a gente agradece a parceria. Juninho, agradeço demais, né, pela sua parceria. Vamos ficar de olho, ver o que o Ancelotti traz para esse jogo de novidade, o que ele faz aí para a gente ficar de olho. E, claro, depois trazer toda a nossa repercussão nessa última janela, né, de eliminatórias. A gente está desde setembro de 2023 de olho na seleção brasileira em eliminatórias, passaram em 2 anos, e agora vai terminar as eliminatórias nesses 2 jogos. Forte abraço, meu irmão. Valeu, encerrando mais esse ciclo de eliminatórias, né? Isso aí é interessante, encerrando com um dos melhores treinadores do mundo. A gente ficou nesse período aí meio que no escuro, né? Mas vamos ver como é que vai fechar, o que ele vai fazer de teste. É legal, eu vou parar para assistir bem para tentar entender o que ele espera da seleção, tanto da espinha quanto dos testes ali, como ele tenta utilizar os jogadores, isso aí é importante, porque provavelmente ele vai tentar tirar o melhor de cada jogador ali, dependendo da posição. Então isso aí, para ver como é que ele consegue, na ideia de jogo dele, colocar as peças dentro da expectativa que ele tem. Isso aí é importante de analisar. Eu vou olhar com carinho e vamos acompanhando. Quero ver o que vem pela frente, porque querendo ou não, tem pouco tempo ali até a Copa do Mundo, né? Tamo junto e até a próxima.
Valeu, Juninho. Até a próxima. E até a próxima você também, nosso amigo ligado aqui no ConteCast. Agradeço demais a parceria. E a gente te espera numa próxima. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.